Tururu. Bom, vamos lá. Vamos retomar aqui. Este período, né, por volta de 800 antes de Cristo, período arcaico, período arquê. Arquê, vocês sabem que, né, pode significar princípio, pode significar começo, pode significar até governo, né? Então, este período é o início, é o princípio, né? É um momento crucial, um momento axial da vida dos gregos, porque saindo de uma condição muito primitiva, que eram os genos, onde inclusive a propriedade privada não existia, nós vamos evoluir de tal maneira e vamos chegar agora a uma das coisas mais fabulosas que o mundo grego produziu, que são as famosas cidades-estado. Lógico que essa não é uma novidade grega, outras civilizações já tinham cidades-estado, né? Isso é encontrado, inclusive, né, na Antiguidade Oriental. Mas essa é a grande vedete agora dos gregos, né? Os gregos não formam um império, tem um imperador que determina. Não, eles formam unidades menores, e essas unidades menores nós chamamos de cidades, de poleis, as famosas polis gregas, né? Cidades-estado da Grécia. E essas cidades-estado da Grécia, né, se articulam de maneira autônoma. Cada cidade-estado da Grécia é uma cidade-estado, tem a sua forma de governo específica, tem os seus deuses, tem as suas festas, tem seus exércitos, tem os seus guerreiros, tem os seus poetas, né? Então, as mais famosas, lógico, Atenas e Esparta, mas há muitas outras, né? Mileto, Éfeso, né? Tebas, por aí vai, né? Essas cidades-estado da Grécia são importantíssimas, por quê? Por que que elas são fundamentais para a gente, né? Porque serão nestas cidades-estado que nós teremos o aparecimento de grandes instituições que vão marcar o mundo grego e o mundo ocidental de uma maneira geral, né? É no espaço urbano, é no espaço da polis, é no espaço da urbe, né, que as coisas vão acontecer, que há um processo de racionalização, há um processo, por uma razão muito simples, né? Se você tem condições de vida, condições de sobrevivência, você escreve, você produz, você faz ciência, você faz filosofia, você faz, né? Você faz cultura de uma maneira geral. Por quê? Porque as condições de vida proporcionam isso. Se você está naquele ambiente primitivo, de uma sociedade agrária, rural, as condições de vida te levam para uma outra, né, uma outra pegada, um outro patamar. O objetivo é plantar de manhã para comer à noite, né? A sociedade grega é uma sociedade que explora o trabalho escravo, né? Então sobra tempo para outras atividades, né? Quais são as instituições que brotam neste mundo grego que são tão importantes, né? Eu vou mencionar algumas muito rapidamente, né? Uma delas é a noção de política, né? É a noção de política. O homem grego é um animal político por excelência, né? Como dizia Aristóteles. E por que que ele é um animal político? Ele é um animal político porque ele vive na polis, né? Que ele vivendo em sociedade, ele tem que discutir quais são as leis mais importantes,
ele tem que definir quem é cidadão e quem não é, o que pode e o que não pode, né? Porque a sociedade se rege assim, senão ela desemboca na anomia, né? Então, a política se transforma num elemento fundamental, né? Numa área de conhecimento que precisa ser valorizada. Desprezar a política é ser um idiota, na concepção grega, né? Porque não querer discutir política significa que você abre mão do seu papel. Isso não significa que você tenha que ser um político partidário. Isso é outra coisa. Também não significa que você tenha que ser um militante, mas significa que você deve se interessar pelas coisas da polis, né? Porque se você abre mão desse interesse das coisas da polis, alguém decide por você, né? Então é importantíssimo, né, pensar a política como uma arte que nasce nesse contexto da polis grega. Mas não é só a política que está nascendo. Está nascendo, por exemplo, a perspectiva da própria filosofia, né? A filosofia brota dentro deste ambiente, né? Que é o ambiente citadino, né? Então, no primeiro momento, qual que é a grande preocupação da filosofia? É buscar, né, esta arquê, é buscar o princípio. Porque como nascemos? E aí começam as explicações racionais contra as explicações mitológicas. Enquanto os poetas traziam toda a tradição, né, dos mitos para o debate, os filósofos vão dizer, não, nós precisamos encontrar um princípio, precisamos encontrar a base de tudo, né? Ou seja, de onde viemos? Bom, nós somos produto, né, dos quatro elementos. Não, nós somos átomos, nós somos isso. Ou seja, 250, 300 anos de debate filosófico, né, para chegar exatamente a uma postura antagônica, para dizer, olha, vamos parar com essas explicações mitológicas e vamos buscar explicações racionais, né? Vamos nos assombrar dia a dia com a natureza, com as coisas que estão aí, vamos buscar explicações lógicas para tudo isso, vamos investigar. É assim que nasce a filosofia. Isso implica em usar, né, toda a capacidade racional que nos diferencia dos outros seres, né? Então, a filosofia nasce exatamente dessa especulação toda. Agora, nós estamos na polis, fazendo política, temos um instrumento racional à nossa disposição, que nós chamamos de filosofia, que é esse amor por Sofia, que é esse amor pela sabedoria, que é esse desejo de busca de explicações racionais, né, para todos os eventos que existem, mas nós vivemos em grupo e as nossas relações precisam ser marcadas pelo bom, pelo bem, pelo justo, né, por aquilo que é honrado. Como nós pensamos essas coisas, né? De que maneira essas coisas podem ser categorizadas como coisas boas quando comparadas com outras coisas que não são tão boas assim? Aí nós fazemos o quê? Nós fazemos ética, né? Então a ética também brota deste debate, brota desta lógica, né, de convivência. Nós vamos conviver, precisamos definir quais são os valores que regem as nossas relações. Então, vejam, política, filosofia, ética, mas não é só isso. Temos outras coisas, né? Temos, por exemplo, filosofia esportiva. Temos uma prática esportiva,
Então, vamos pensar, por exemplo, as questões de religião e os esforços dos nossos corpos. É nesse ambiente citadino que nascem as Olimpíadas, em homenagem a Zeus Olímpico, né? Você, de 4 em 4 anos, suspende as rivalidades entre as cidades e você coloca os seus melhores atletas, aqueles que são filhos da sua cidade, que você submeteu, né, a um estudo criterioso, fez a opção pedagógica X, mandou esses caras, desde muito cedo, né, servirem as artes da guerra, e depois você coloca esses homens todos nus praticando, né, esportes, e a rivalidade do campo bélico vai para o campo esportivo, né? É uma filosofia da prática esportiva. Há uma racionalidade nisso que dá conta, inclusive, do aspecto religioso, né? Porque você faz isso em homenagem a Zeus, em homenagem a uma divindade, mas quando a sua cidade ganha, o deus da sua cidade também é um deus honrado, né? Imaginem Atena, a sábia Atena, né? Alimentando com sabedoria os atletas atenienses, né? Nos, nos campos de disputa das chamadas Olimpíadas, né? Então, nesse sentido, a gente vai perceber o seguinte, né? Só um parênteses aqui, que é importantíssimo. Quando as cidades nascem, e não é que o debate mitológico desaparece, ele começa a ter um contraponto, né? E nesse processo de contraponto, você começa a perceber, então, uma racionalização, isso significa uma explicação racional das atividades divinas e da presença dos deuses entre os homens, na medida em que a gente chama isso de secularização, né? Mas na medida em que você tem um processo de ocupação urbana e racionalização, você vai dando conta, né, de como o sobrenatural invade o natural. Você vai encontrando explicações para isso, né? Então, uma diferença básica é aquela que eu apontei no início, né? Os deuses são imortais, os homens são mortais, né? Mas os gregos tinham uma vantagem. Eles, como qualquer civilização antiga, com muitos deuses, com uma perspectiva politeísta, os deuses, além de imorais, cada deus era responsável por um aspecto, por uma área de atuação, né? Os maiores deuses do Olimpo, os deuses olímpicos, né? Zeus, Poseidon e Hades, né? São os três grandes, os maiorais ali, né? Filhos de uma tradição que vem de Cronos, né? Ou seja, o tempo, que por sua vez, né? Acabou cometendo um ato, né? Violento contra o seu pai, né? Uranus. Vocês conhecem essa história? Como Uranus acabou se relacionando com a Terra? Não? Eu conheço a história dele, da promessa que é feita lá, e ele vai, que ele havia de ser destituído em um tempo, e ele vai se alimentando dos filhos, essa questão? Tá, passa por isso. É engraçado isso, né? Porque essa mitologia que aparece nos gregos, aparece em quase todos os povos indígenas do mundo. Para os gregos e para muitos povos indígenas do mundo, houve um tempo em que céu e terra, Uranus, né? Céu, e a terra, Geia, né?
ou Gaia, eram colados. Isso aparece na teogonia, né? Na formação dos deuses. Então, céu e terra estão ali. E o que fazem o tempo inteiro? Né? Mantém relações sexuais. Então, o tempo todo, o céu penetra a terra, né? Porque eles estão colados ali o tempo todo. E tem um problema, né? A terra não consegue se desvencilhar de Uranus, né? Os filhos que nascem dessa relação acabam todos sendo mortos, né? Porque não conseguem vir à tona, até que num determinado momento dessa relação, um dos filhos, chamado Cronos, né? Ou seja, o tempo, ele consegue sobreviver, se esconde em algum lugar lá. Quando o pai começa a atividade sexual, ele vai lá e decepa o pênis do pai. O pai se afasta, portanto, Uranus se afasta da Terra e nunca mais ele volta, né? Por isso que o céu está lá em cima e a Terra está aqui embaixo. Você não tem mais contato dessas duas divindades, céu e terra, né? E, portanto, começa o tempo. O pai se afasta gritando, né? E pingam sêmen e sangue, e né, sangue e sêmen é que criam, né, as águas da terra, né? E assim, então, céu e terra se distanciam. Começou o tempo. O Cronos começou, né? E de Cronos virão outras divindades. E dessas divindades, né, nós vamos ter, então, a figura de Zeus. Só que Zeus cuida de uma parte, Poseidon cuida de outra parte, o Hades cuida de outra parte. Então tá tudo resolvido. Qual é a grande ousadia dos judeus? Bom, a grande ousadia dos judeus é concentrar tudo num Deus só, né? O monoteísmo é revolucionário, mas ele é muito racional, porque você não perde tempo com tantas, né, agradando tantas divindades. Você agrada um Deus só, né? Só que, na medida em que a tradição judaico-cristã vai se consolidando, os teólogos tiveram que dar conta de alguma coisa que no passado era mais fácil, né? Porque os deuses do passado, eles eram deuses que não possuíam todos os poderes, eles tinham limitações também. O Deus da tradição judaico-cristã tem todos os poderes, todos os atributos. Ele é onipotente, ele é onisciente. E isso, na perspectiva filosófica, é um abacaxi sem tamanho. Sem tamanho. Isso só está resolvido nos manuais de teologia sistemática. E, enfim, a gente acha que está resolvido, né? Mas filosoficamente falando, não tem nada resolvido. Por quê? E veja só, se o Deus cristão é todo-poderoso, ele é onipotente, plenamente poderoso o tempo todo, e ele pode tudo o tempo todo, ele pode, inclusive, fazer alguma coisa de maneira criativa que o seu outro atributo, que é a onisciência, não previu. Porque se ele sabe tudo ao mesmo tempo, o tempo inteiro, isso significa esses dois atributos, eles são inconciliáveis na perspectiva filosófica. Se você pode tudo, você pode, inclusive, fazer algo que não está previsto. Se você sabe tudo, você já não pode tudo. Porque se você sabe tudo, você conhece todas as dimensões do tempo. Se você conhece todas as dimensões do tempo, cabe a você desenrolar este processo todo e viver um grande happy hour. Que você já sabe o que vai acontecer, né? Isso significa que você não pode tudo. Então, quando você concilia num único Deus
onisciência e onipotência, isso gera uma tensão absurda. E é dessa tensão absurda que vão nascer esses debates, que às vezes são debates infrutíferos, né? Sobre, por exemplo, sobre se Deus predestinou, se a pessoa tem liberdade ou não para aceitar a Deus, se Deus pode mudar, se ele pode se arrepender, se ele, né? Por quê? Aí nós como calvinistas dizemos, os arminianos são ignorantes, eles não sabem ler a Bíblia. Porque está tão evidente para nós o processo de eleição, mas o processo de eleição tem que ser pensado numa perspectiva, quando trazido para o debate filosófico, tem que ser pensado numa perspectiva a respeito do tempo. E aí é um problema, né? Leibniz, por exemplo, percebeu isso muito cedo. Leibniz dizia o seguinte, olha, na verdade, essa categoria de tempo para Deus não existe, né? É como se Deus enfiasse a cabeça num... Aí é uma metáfora minha, né, para tentar compreender isso. É como se Deus vivesse um presente eterno, né? É um momento só. O que está acontecendo aqui agora, na mente de Deus, está acontecendo Adão e Eva, está acontecendo Simonton, Lutero, Simonton, Gerson e o quarto ano em 2021. É tudo ao mesmo tempo. Se você colocar Deus na categoria de tempo, aí arrebentou tudo. Aí arrebentou tudo. Né? Por quê? Porque você tem essas duas coisas inconciliáveis que foram conciliadas e atribuídas a uma única divindade, que é o ser todo-poderoso e o ser que sabe tudo ao mesmo tempo. Duas coisas que supostamente não se juntam jamais na perspectiva filosófica. Se você pode tudo, você pode inclusive fazer algo que não está previsto. Né? Agora, se você já tem tudo pré-determinado, você é escravo deste ofício. Se você é escravo deste ofício, você não pode tudo. Deu para entender o abacaxi? Agora, né, é lógico que eu sei das explicações que a teologia sistemática dá para isso. Mas não estou tratando da teologia sistemática, estou tratando de como isso é visto na história das religiões e como isso é visto na perspectiva filosófica. Oi. Professor, tem até um vídeo do Caio Fábio, há um tempo atrás, conversando, acho que com um cientista, ele vai falar dessa questão, né, dos cristãos desenvolvem essa coisa num tempo cronológico, numa ordem que as coisas vão acontecendo em sequência. E no G1, dias atrás, tem a reportagem de um novo físico, aparece assim, novo nesse sentido, que ele está dizendo que o tempo não existe. Isso é novo? Não, isso é muito antigo, né? O tempo é uma categoria humana. Nós vivemos essa dimensão de tempo, nós entendemos isso como algo necessário, nós sabemos que um dia sucede a outro, mas nós convencionamos desta maneira, como raça humana, até para a gente, né? Agora, se você colocar Deus nessa parada toda, Deus está fora dessa realidade, Deus é temporal, né? Por isso que a Bíblia menciona que um dia para Deus é como, né? 1000 anos para Deus é como, né? Ou seja, não representa absolutamente nada, porque Deus está fora dessa categoria, né? E esse debate é um debate muito antigo, né? Um debate muito antigo. É que nem essas coisas outro dia vieram falar para mim. Mas olha, Deus é, o Deus existe. Já perguntaram isso para vocês? Deus é, o Deus existe, não sei o quê. Eu falei, meu Deus, olha os caras com esses papos agora, meu Deus. Bastava ler Tomás de Aquino, caramba. Isso está em Tomás de Aquino. Não é uma coisa nova, né? Os caras... Por que que... E é uma besteira, né? E é uma besteira sem tamanho.
porque na perspectiva tomista aristotélica, Deus é. Por que ele é? Porque, na verdade, ele é o primeiro motor, ele é o ser pleno. A existência só acontece porque ele é. Ele sendo, ele é ato puro, ele não é potência. Ele é ato puro, numa linguagem aristotélica, ele é potência só. Ele, como potência, ele simplesmente determina a cadeia dos outros motores. Por isso ele não existe. Mas esse é um debate que aconteceu na Idade Média, né? Mas essa colocação que você fez, ela é interessantíssima por conta que me fez pensar exatamente nessas questões todas que vão aparecendo, né? Aparece aqui, ali, não sei o quê, se Deus existe. Mas esse debate, ele encontra eco na filosofia há muito tempo, né? O Deus de Aristóteles, por exemplo, esse primeiro motor, ele não tem vontade, nenhuma vontade. Ele não está ali para se relacionar com ninguém. Ele é o primeiro motor e acabou, né? Ele não tem nem consciência do que está sendo criado na sequência. Quem dá essa dimensão é Tomás de Aquino, né? De um Deus relacional e coisa e tal, não sei o quê. Então, mas ele é um ato puro. Sendo ato puro, ele é, né? Ele não existe, mas ele é. É por essência, né? Então, quando você traz essas dimensões para discussões físicas, para as discussões, né, sobre o tempo, isso é um absurdo, né? Por exemplo, a gente discute predestinação a partir de uma perspectiva bíblica e a gente se arma com os nossos argumentos, enquanto os arminianos se armam com os deles. E há margem para os dois lados pensarem dessa maneira. Mas o debate mesmo não é travado onde deveria ser, que é o debate das ideias no campo filosófico, que também vai nos colocar numa aporia, tá? A gente não vai achar uma solução satisfatória. Por quê? Porque, na verdade, a gente está lidando com a perspectiva da divindade, né? Ou seja, cabe diversas reflexões aí. Mas essa noção de tempo que você mencionou, ela é uma dimensão muito antiga, né? Ou seja, o que é o tempo? O tempo é essa maneira convencional que nós encontramos para não ficarmos loucos também, né? Para a gente dar conta dessa realidade toda. Mas se você pensar isso na perspectiva fora, né? O tempo é assim no planeta Terra. Fora do planeta Terra, como é o tempo? Né? O tempo tem uma outra dimensão, a não ser para o pessoal da Terra plana, né? Aí a coisa ganha uma outra. Aí acabou, né? Aí, de fato, os Olavetes têm que explicar essa besteira que eles ressuscitaram aí. Mas pensa nisso, né? Então, assim, é interessantíssimo esse tipo de abordagem, e quando a gente traz isso, né, para a dimensão de Deus, a coisa fica mais interessante ainda. Mas isso é prazeroso de pensar, mas não significa que a gente vai achar respostas assim fáceis para isso, não. Tá? Beleza, Leandro? É por aí. Tá bom? Professor, o senhor Oi. citou aí um autor que trouxe essa chave de Deus atemporal para a discussão dessa questão de Deus onisciente, né? No caso, onipotente. O senhor falou Lipsin? Não, Leibniz. 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 L-E-I-B-N-I-Z. Leibniz. Tá? Então, retomando aqui, essas questões todas, né, quando você para pensar nessa dimensão, quando as pessoas, seja no mundo antigo, seja agora,
elas têm tempo, né? Elas têm tempo para se organizar, para se articular. Isso acontece num espaço de vida social com melhores condições. Por que que muitas e muitas vezes a crítica bíblica, contrariando os fundamentalistas, né? Os fundamentalistas passam anos a fio. Existem cursos teológicos no Brasil onde o sujeito passa anos a fio tentando provar que Moisés escreveu o Pentateuco. Perda de tempo maior não existe, né? Mas para pensar nas condições de vida. Quer dizer, esses caras estão atravessando as piores condições possíveis e imagináveis, num êxodo, uma população de refugiados vivendo nas condições mais difíceis, né? Quer dizer, imagine, você está com seus filhos ali, tem que se deslocar, tem que passar pelo deserto, tem que atravessar rios, tem que negociar para comida, você não tem uma terra para você plantar, né? E os caras estão achando que Moisés, com todas essas dificuldades que ele tem que fazer, porque ele tem que conduzir esse povo, ele tirava, né, 8 horas por dia, sei lá, das 8 horas que ele está trabalhando, ele tira 3 horas para ficar escrevendo. Não, gente, não. É lógico que Moisés tem participação, né? Mas, pô, nessa altura do campeonato, ficar brigando por essas coisas é de uma, né? Quando que os relatos ganham consistência, amarra, edição final? Quando que eles se articulam num movimento orgânico? Quando a vida está organizada, é na sociedade de corte. É numa sociedade de corte, aí aparece, né? Os dias de Davi, os dias de Salomão, quer dizer, a vida, as condições de vida proporcionam literatura, né? Quando você olha, por exemplo, o movimento sapiencial em Israel, mesma coisa, a literatura sapiencial, ela brota num momento de, né, que as condições de vida permitem, não é assim, né? Pô, por que a gente ficou tão limitado intelectualmente, né, de um tempo para cá? Meu Deus, o fundamentalismo ele consegue produzir essas coisas, sabe? Essas aberrações, assim. Então, diante disso, né, pensem que as cidades-estado criaram as condições para que essas instituições todas florescessem, voltando, né, lá para o mundo grego. É um ambiente, né, sofisticado, requintado. É lógico que tem um monte de escravo trabalhando lá para produzir comida, né, para o pessoal e para os Jogos Olímpicos, para, né, para o pessoal fazer política, filosofia, ética, mas foi assim que aconteceu, né? Não estou glamorizando nada, estou simplesmente dizendo como aconteceu. E dentro desse espaço todo aparece o teatro. Teatro é outra instituição importantíssima, porque é no teatro que você vai ter as pulsões e você vai testar os aspectos éticos. Quando a gente lê uma peça de uma tragédia grega, né, e nos sobraram poucas peças, quando a gente vê, né, mesmo porque somente as peças vitoriosas nos concursos eram preservadas, e nem todas foram preservadas com o tempo, não sobreviveram ao tempo, né? Mas é nesse ambiente todo que a tragédia aparece. E a tragédia é o quê? A tragédia é um gênero, né, do teatro grego, onde você expõe os dramas da vida. E aí você se vê no personagem, né? Você se vê no personagem. Você olha para o personagem e diz assim, puxa, eu no lugar dele, o que que eu faria? Né? O que que eu faria no lugar desse sujeito? E aí, então, a população é ensinada do ponto de vista educacional assim, nesse teatro de arena, as pessoas acompanhando,
as peças sendo encenadas. Depois a tragédia vem a comédia, onde você, né, de alguma maneira satiriza os costumes. Quer dizer, os costumes todos, aquilo que a gente debate na ética ou na etiqueta, porque a palavra ética originou etiqueta. Etiquetas são esses pequenos modos, é uma pequena ética, né? A etiqueta, o rito do cargo, né? Quando você olha para um político, você espera que esse político tenha uma etiqueta, ele cumpra um ritual do cargo, é uma pequena ética, você espera isso dele. Quando ele não faz isso, ele te choca, né? Você fala assim, pô, ele é um idiota completo, né? Então, diante dessa situação toda, você começa a perceber que o debate ético está sendo travado também no teatro, né? Por isso que os gregos são geniais. Toda essa discussão é uma discussão que desemboca, né, na vida, né? O que é civilização. A nossa civilização ela é diferente por conta disso, porque a gente pensa o tempo todo e discute o tempo todo sobre esses valores, sobre esses princípios, como a gente transmite isso, como a gente educa os nossos filhos, como a gente educa as nossas crianças, como que a gente faz política, como que a gente faz filosofia. Isso não significa que a vida seja tranquila, né? Os debates eles são intensos e às vezes extremamente violentos, mas faz parte da vida, né, organizada, da vida da civilização, ter essas relações todas. E é nesse ambiente de organização das cidades que vão aparecer os sofistas. Tá? Eu estou vendo aqui que a gente tem mais 3 minutos só. Muito provavelmente não vai dar para eu começar a falar dos sofistas hoje, né? Mas eu quero apontar para isso. Olha, os sofistas eles têm um papel essencial, né? Quando cair, a gente volta e eu faço a chamada e libero vocês. Os sofistas têm um papel essencial, né, neste processo urbano e no processo educacional do mundo grego. E os sofistas representam um desafio ético enorme, né? Não só para aquela época, como para hoje em dia também, porque eles vão tocar na temática da verdade, né? Na temática do relativismo, e isso é muito caro para nós, né? E esse debate está posto e a gente precisa aprofundá-lo, tá bom? Se alguém puder derrubar, bom, eu acho que dá tempo de eu fazer a chamada, vamos lá. Eu posso derrubar caso queira, professor. Derruba, então, a gente já volta, aí eu me despeço de vocês fazendo a chamada, por favor. Fechou. Tá bom?